Olá pessoal, vamos continuar a peça, né, da aula 3, tá? Na aula passada nós fizemos essa peça, né? Acabamos ela no jeito que está aqui em 3D, né? E vamos continuar. Então esse vídeo foi dividido em duas partes, tá? A primeira parte foi a confecção dela, tá? Deixando ela no formato 3D, que nem está aqui, tá? E a outra parte nós vamos preparar a peça para ser cotada, tá? E impressa. Então vai ficar num papel onde que ela vai ficar bonitinho, com impresso, com legenda e tudo mais. Apesar que o foco não é acertar a legenda do papel nesse momento, né? E sim como jogar ela para o layout de impressão, tá? E ela deverá ficar dessa forma aqui. Então, no final dessa aulinha, vamos ter uma peça desse formato, tá? Então é isso, como fazer isso. Então, voltando à peça, tá? Antes disso, tá? Eu quero fazer uma pequena observação, que deu muito erro quando algumas pessoas começaram a fazer essa peça, tá? Então eu vou começar uma peça nova, vou tentar simular o erro que estava dando quando as pessoas tentavam fazer essa peça logo no início, logo que foi fazer a ranhura dela. Então vou começar uma peça nova, tá? Arquivo, novo, tá? Partes ou peça, ok. Então quando começa uma peça nova, é essa tela que aparece, tá? Então, quando começaram a desenhar, tinha duas opções de desenho, né? Você começa com um retângulo de canto, que a maioria começou, né? E nesse, nessa última aula eu comecei também com retângulo de canto. E tem o retângulo de central. Vou começar com esse, né? Esse daí que gerou um pouco de dificuldade. Então seleciono ele, ele pede o layout, né? O plano de trabalho. Eu vou começar pelo plano frontal, tá? Começar pelo plano frontal. E vou escolher o ponto central, ponto de origem, como o início do meu desenho, tá? Quando eu faço isso, eu já fixo ah, esse meu quadrado ou retângulo, eu já fixo ele na origem, então ele já está fixo, ele não está solto no plano, né? Então eu já fiz uma restrição, tá? Uma restrição geométrica, né? Para ele, então ele já está fixo. Vou virar ele aqui, deixar de frente para mim, vou escolher a vista frontal. Opa, vamos lá, frontal, aqui, frontal. Isso, fica mais fácil para mim cotar. Bom, ele está fixo, então ele não se mexe, tá? Se apertar ESC, sair do comando, se eu tentar mexer ele, tá vendo? Ele altera as dimensões, mas o ponto central dele continua na minha origem, porque eu fixei no começo do meu desenho, tá? Vou cotar ele. Vem aqui, esboço, abre esboço, dimensão inteligente, vou cotar não ponto a ponto, vou contar a linha. Então, cuidado para não selecionar o ponto central, tá? Vou selecionar a linha, vem aqui, e cota, opa, dá um ESC, sai o comando, eu quero a linha vertical. Seleciona a linha, agora foi. Então vai ser 80, digito 80, Enter, e seleciono aqui. Aqui eu vou selecionar ponto a ponto, só para mostrar que é possível. E desse ponto a esse ponto eu tenho uma distância de 50, eu quero 60. Digito 60, Enter. Aperto ESC para sair do comando de cotagem, ESC, saiu. Então eu tenho essa geometria inicial. O segundo passo poderia fazer o chanfro, tá? Ou as ranhuras. Então a gente vem em esboço, tá? E eu vou escolher ferramentas de ranhuras, essa daqui, ó, ferramenta de ranhuras, tá? Aí tem várias opções. Pode ranhura reta com ponto central. Vou começar com ranhura reta. Se eu for desenhar essa ranhura, tá? Eu escolho, desenho ela aqui e dou uma medida qualquer para ela, porque depois eu vou fazer a sua cota, né? Bom, aí você pode cotar. Vamos cotar ela para deixar nas dimensões. Então aqui é raio 3, digito 3, Enter, raio 3, né? Aí o primeiro problema que deu é quando as pessoas foram cotar aqui e aqui, que a distância teria que ser 10. Se eu não me engano é 10. Tá? Então se eu colocar essa distância do centro a 15, vamos tentar alterar para 10. Se eu alterar para 10, tá? Vai ver para 10. Tá? E a distância do seu centro até aqui
é 20. Ó, deu erro. Deu um erro aqui, ó. Então ele dá duas opções: tornar essa dimensão acionada ou deixar ela como acionadora, tá? O que acontece? O que está ocorrendo aqui, tá? Eu posso deixar ela como acionada, quer dizer que essa dimensão que eu cotei, tá? Ela vai dominar. Se não, a segunda não vai dominar, vou ter que corrigir um erro, tá? O que está ocorrendo? Está ocorrendo que meu desenho já está fixo, eu já fixei uma medida nele, tá? Quer dizer, eu já dei uma altura sem querer e eu quero dar essa altura de novo, tá? Fornecer essa altura de novo. Então, o que significa? Que eu quero, estou deixando, ele já tem uma distância fixa, que é 13,13, tá vendo? 13,33. Eu já deixei fixo isso, apesar que sem saber, indiretamente, e estou querendo jogar uma nova medida em cima. Quer dizer, ele já tem algo e eu quero fazer de novo. Ele não permite. Não tem como ter duas dimensões diferentes, tá? No mesmo espaço. Tá vendo que ele fica em amarelo alguns pontos que estão errados, tá? Ele dá algumas observações, tá? Então vou ter que corrigir essas observações, tá? O que aconteceu? Vou cancelar aqui, ó. Quando eu comecei a desenhar, sem querer, tá? Eu fixei o início dele com essa linha. O início da minha ranhura, tá vendo aqui, ó? Tá fixo, está coincidente com essa linha e está coincidente com essa linha, tá? Então quer dizer, o espaço, essa minha ranhura, está com a distância de 10, ela tem que ficar entre essa linha e entre essa linha, tá? O que ocorria o erro de muitas pessoas era isso. Quando eles desenhavam, tá? Sem observar, ele clicava em cima dessa linha. Então ele fixava a linha vertical de centro da minha ranhura a essa linha. Aí dava o erro, tá? Então, eu não consigo mexer ela nem para baixo nem para cima, porque eu deixei ela fixa entre essas duas linhas. Então, já fixei, já restringi ela entre essas duas linhas. Então, quando eu fui desenhar, vocês voltarem o vídeo aí, eu passei sobre essa linha, cliquei, arrastei, na hora que chegou nessa linha eu cliquei de novo. Quer dizer, eu informei que eu quero que meu desenho inicie nessa linha e acabe nessa linha, tá? Então, por isso que eu não consigo cotar. Então, toda vez que eu for cotar, tá? Ele vai dar um erro. Opa, vamos lá, vamos cotar de novo, para vocês verem o erro que ele fornece. Travou meu SolidWorks aqui. Vai, de novo, mais uma vez. Deu uma travadinha. Aí, ó, aí fica dessa forma. Dá o erro, tá vendo? E ele coloca tudo em amarelo, é o que pode estar dando um erro. Nosso carro, o erro tá dando aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto, tá? Que tá dando erro. Então tá dando nesse ponto. Então do ESC, vou selecionar esse ponto, vou ter que vir aqui e escolher esse ponto. Coloco essa linha, vem nesse ponto, dou um clique nele e aperto Del, apaguei ele. Vou apagar o outro ponto também. Se eu vir outro ponto também, seleciono ele, dou Del. Apaguei o ponto, tá? Então quer dizer, não está mais vinculado essa linha com essa, tá? Ela está solta. Ela está solta, tanto é que eu consigo mexê-la, tá vendo? Consegui alterar. Tá? Então agora eu posso cotar tranquilamente. Eu posso vir aqui. Quero saber a distância desse centro a essa linha, tá? Por exemplo, 10. Dou Enter. Fez, tá vendo? Então essa era a minha observação, tá? Que às vezes você vai cotar e fica em amarelo. Quer dizer que você, indiretamente, tá? Você já forneceu uma medida para aquela dimensão que você quer recolocar. Então não tem jeito, tem que ver o que ocorreu e apagar. Geralmente são pontos de restrições. Você pode vir ver todos os pontos aqui também, ó. Tá vendo? Aqui aparece todos eles, ó. É só ir passando. Clica aqui, ó. Diminui aqui, ó. Se eu for com o mouse em cima, ó, com o mouse não, desculpa, e passando ele, tá vendo? Vamos subindo aqui, ó. Ele vai aparecendo os pontos. Distância, coincidente, tá vendo? Isso daqui foi inicial, comecei meu desenho coincidindo. Tenho esse. Você pode apagar por aqui também qual que está dando erro. Beleza? Bom, cancelar. Essa era a observação. Vamos voltar para a nossa peça e continuar o desenho da aula passada. Tá? Selei, janela. Era essa a minha peça. Está aqui. Bom, aula passada, paramos nisso. Estávamos aqui, tá? Então a peça está pronta, cotada, bonitinha. Ainda tem um pequeno errinho nessa peça aqui, mas vai servir para
para a gente corrigir ele e aprender. Vamos lá, como que eu transfiro isso para o layout de impressão? Então ela estando pronta, tá? Não tem nada aqui, não estou na área de esboço, na área de trabalho de esboço, né? Tá vendo? Não está confirmada aqui. Também não tem aquele símbolo aqui, tá? Estou livre para continuar o próximo passo do meu desenho. Então, eu vou vir aqui, arquivo, novo, mas eu vim aqui, ó, criar desenho a partir da peça. Então, ele já vai pegar essa peça que está pronta e já vai me auxiliar a fazer o desenho, tá? Eu poderia criar um novo a partir de desenho, mas se eu fizer isso, ele já vai puxar essa peça para outra folha, tá? Você vem aqui, escolhe a folha, tá? Eu já tenho uma folha pronta aqui, depois eu vou me ensinar como fazer. Então, o que você escolhe, tá? Provavelmente vocês vão ter algumas opções. Escolhe folha A3, tá? Desenho. Se aparecer que folha que é, tal, escolhe folha A3, tá? Então, escolhe aqui. Se der a opção de folha, escolhe ISO A3, tá? Colocou aqui, a minha já está aqui, tá? Essa é a folha ISO, padrão A3. Toda essa legenda dá para ser mudada, mas não vai ser o foco agora, tá? O que eu posso fazer? Deixa eu tirar essa telinha daqui. Tá vendo? Já aparece algumas vistas. Então eu vou vir aqui, ó, clico, dou um clique, seguro, arrasto. Vem até aqui, solto. Aí quando eu movimentar o mouse, tá vendo? Ele já dá as opções das outras vistas. Diminui o zoom, tá? Eu vou fazer essa vista aqui e vou puxar aqui, ó, que eu quero uma vista na perspectiva. Clica aqui também, tá? Dou ESC para sair do comando. Tá vendo que meu mouse lá tem um símbolo de uma folha. Vamos sair dessa folha, do ESC, tá vendo? Meu mouse voltou. Tá? Agora eu vou devagar passar o mouse. Na hora que destacou a vista, tá vendo? Apareceu um retângulo tracejado em laranja. Dou um clique, seguro e arrasto para colocar ela aqui. Tá? Agora você volta para cá. Tá vendo que ela está destacada em azul? Então ela está selecionada. E aqui eu tenho algumas opções dela. Então eu vou vir aqui, ó. Tudo que eu alterar aqui no lado esquerdo, tá? Vai alterar na minha vista. Então, toda vez que ela está selecionada, aqui é opções da vista. Então, tem opções dela, eu vou vir aqui, ó, primeiro. Eu não quero em forma de linhas ocultas. Aqui é a forma de arame, forma de linhas ocultas visíveis. Eu quero ela dessa forma aqui, sombreado com aresta. Esse é sombreado sem aresta, esse é sombreado com aresta. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma. Eu vou diminuir um pouco ela, que está na escala 1 por 1. Se eu vir aqui, ó, usou a escala pi, poderia usar a escala da folha. No caso aqui eu quero usar escala personalizada. Então uso escala personalizada, venho aqui embaixo, seleciono, vou subir um pouquinho, tá? Tem mais uma opção escondida, subo aqui, ó, definida pelo usuário, que somos nós, tá? Na verdade, eu vou diminuir ela em 1/4, então vai ser 1 para 1.25, digito 1.25, 1, 2 pontos significa para, 1 para 1.25, tá? Confirma, ela vai diminuir um pouquinho, tá vendo? Diminuir ela em 1/4. Tá aqui. Essas duas eu vou deixar ela aqui. Vou dar um espaçamento maior para ela, então vem com o mouse, tá? Na hora que ele destaca o entorno da vista, clico, arrasto. Aqui clico, arrasto. Vou baixar ela, tá vendo que uma vista está linkada com a outra. Tá? Dou ESC para sair. Tá aqui, primeira coisa que nós vamos fazer. Eu quero fazer a cota dela. Essa daqui eu vou cotar de forma simples, então vou vir aqui, ó, dimensões inteligentes. Qual a espessura? Tá vendo que o meu deu 0,79? Tá? Importante saber isso também. Por quê? Está dando em polegada. Então vamos olhar aqui para o lado inferior da folha direito. Tá vendo? Acompanha meu mouse. Tá vendo que aqui, ó, tá no sistema inglês. IPS, que é int de polegada, tá? Int pound square. Eu vou mudar aqui, tá? Vamos subir, deixa eu subir um pouquinho. Eu vou vir aqui, milímetros. Milímetros, agora está em milímetros, tá vendo? Apareceu 20 milímetros. Cota aqui também. Opa, do ESC, saí do comando. Cota de novo. Seleciono, cota, 80. É isso. Tá? Do ESC, saí do comando. Então já cotei. Minha peça tem altura de 80, tá? Espessura de 20. A largura eu vou cotar depois.
Vou aproveitar, vou cotar o chanfro. Eu posso cotar o chanfro normalmente, né? Dimensão inteligente. Poderia cotar daqui a aqui. Tá? Daqui. Poderia cotar de ponta a ponto. Vamos lá, de novo. Poderia cotar daqui a aqui. Tá? 10 por 10. Poderia fazer essa cota 10. Depois faço de novo por 10. Ou poderia usar dimensões inteligentes, já que é dimensão inteligente. Dimensão de chanfro. Clico o chanfro. Aí eu coloco. Qual é o chanfro entre esse, cara? Clico. E esse, tá? Vai ser... Não, deu um erro, de novo. Dessa linha a essa linha, agora foi certo, tá vendo? Quando dá, você vê que tá uma coisa errada, dá S que começa de novo, tá? Então o chanfro é 10 por 45, tá? Cliquei, é automático, tá? Antes de confirmar, vou vir aqui dar uma olhada. Tudo que aparecer, quando eu tô... Sempre vai ser assim no SolidWorks. Tudo que aparecer aqui à esquerda é opções do que está ativo. No caso, o que está ativo é o chanfro, a cota de chanfro. Vou descer aqui, vou descer, vou descer. Aqui, ó, as dimensões, tá vendo? Texto da dimensão. Então, esse DIN aqui, ó, representa aquilo que está escrito. Então, na frente dele, eu vou colocar parênteses 4 vezes. Fecho parênteses, vou vir aqui, confirmo. Tá vendo? Apareceu 4? Somente para falar, eu tenho um chanfro 10 por 45, 4 deles na peça. Tá? É uma forma simplista só de que auxilia a produção. Tá? Cotei o chanfro, tá? E editei a dimensão dele. Fiz um complemento no texto dele. Tá? Outra coisa que vai auxiliar a produção também. Estou cotando pensando na produção. Tá? O que acontece? Quando a pessoa vai fazer essa peça, tá? Como que eles fazem lá na produção? Ele pega um bloco de aço, tá? Eles vão fresar os 4 cantos, a face, né, e a traseira. Então ele vai esquadrejar a peça, depois ele vai vir aqui fazer um furo e entrar com a fresa fazendo esse rasgo, tá? Para facilitar ele, a produção, né, a pessoa que está produzindo, então a gente já poderia cotar daqui até o centro, daqui até o centro, então todo o centro em relação a uma única linha, porque auxilia na produção, tá? Auxilia na produção, porque ele vem com a broca, ele vai zerar o externo dela aqui, puxar metade dela, aí ele vai correr ela aqui, fazer um furo, 2 furos, 3 furos. Então, pensando nisso, nós vamos cotar uma cota diferenciada, tá? Mas para isso eu preciso colocar as linhas de centro. Né? Quando eu fiz, aqui é um semicírculo, tá? Eu tenho que ter uma marcação de centro. E aqui eu tenho que ter uma linha de centro, tá? Então, tá vendo que aqui não aparece. Então, nós vamos forçar a ter essa linha de centro, tá? Então, vem aqui em anotações, na aba anotações, tá? Eu coloco linha de centro, tá? Linha de centro, tá? Eu poderia colocar automático, mas vamos fazer manual. Então, eu quero saber, está selecionado o meu comando linha de centro, tá? Está selecionado. Qual o centro dessa linha a essa? Tá vendo? Apareceu. Dessa linha a essa, e assim vai indo. Ele vai dar o centro entre as duas linhas que você clicar. Vai, fechando, tá? Aperto o ESC para sair do comando. E essa linha eu poderia editar ela. Poderia esticar ela, por exemplo, aqui. Ó. Tá vendo? Fica mais bonitinha. Tá? Não vou fazer em todas, tá? Mas dá para editar. Bom, mas eu preciso ter uma marcação de centro aqui. Ó. Que tipo X. Preciso fazer também. Então eu posso vir aqui de novo. Marcar o centro. Tá? Verifico aqui no meu canto esquerdo. Que opções que ele fornece. O software fornece. Então eu quero esse tipo de marcação. Não é esse tipo de marcação. Tá? Eu quero marcar não o centro da minha ranhura, e sim os extremos da minha ranhura. Então, eu marco os extremos da minha ranhura. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Então, ó, essa marcação, centro da minha ranhura, centro não, desculpa, extremidade da minha ranhura. Tá? E vem aqui, ó, para todas as ranhuras. Então, quero todas as ranhuras. Então, eu vou vir aqui, ó, seleciono a vista, automaticamente já identifica todas as minhas ranhuras e coloca centro nela. Poderia fazer manual uma a uma? Poderia. Vai lá, marca de centro, clicar aqui. Marca de centro, clicar aqui. Poderia fazer manual? Poderia. Tá? Em alguns casos ele não identifica, né? Então aí a opção é fazer manual. Nesse caso, ele já fez automático. Confirmo, dou um ESC, né?
para sair do comando, caso não tenha saído, tá? E está aqui, tá? Então agora eu posso cotar. É isso que eu queria chegar agora, tá? Eu quero fazer cota baseada em uma única referência. Para quê? Para não se propagar o erro durante a produção da peça, tá? Para diminuir o erro. Então vem aqui, tá? Eu vou cotar com dimensões, acho aqui, com linha base, tá? Então seleciono esse comando. O primeiro clique vai ser minha linha base. Minha linha base, primeiro clique, tá? Então tudo vai sair a partir daqui. Então, qual a distância daqui até aqui, ó? Tá vendo? Já deu. Desse centro, desse, desse e o total da minha peça. Tá vendo que ele fornece, apertar ESC, sair do comando, ele fornece a medida tudo em relação à única base. Então isso auxilia quem está produzindo, porque ele zera a sua ferramenta, zera a ferramenta aqui, né, se for uma broca, zera ela, põe o centro da broca alinhado a essa linha aqui, depois ele só vai puxando as medidas na máquina, fura, e o desenho é uma referência para ele. Tá vendo que a cota pegou na legenda aqui, ó. Vou devagar, selecionei ali, ó, cliquei na vista, vou puxar para cima. Pronto, aí saiu. Vou fazer a mesma coisa agora aqui eu cotei as linhas na verticais, puxando cota vertical, tá? Agora, na horizontal, desculpa, tá? As cotas estão na horizontal, as chamadas estão na verticais, agora eu vou fazer ao contrário. Então, mesma coisa, dimensão, linha de base, só que a minha linha de base vai ser essa. Essa vai ser a minha linha de base, tá? E a primeira medida eu quero em relação a esse ponto, tá? A segunda em relação a esse ponto, tá? E o total da minha peça. Tá? Do ESC, sair do comando, e eu vou dar uma clique e seguro, cliquei, segurei, arrastei, soltei. Falei que minha peça tinha um pequeno erro, né? Que depois a gente ia corrigir e ia servir como aprendizado. Chegamos nele. Tá vendo que aqui, ó, não é 2109. Se eu não me engano, é para ser 20. Tá? É para ser 20 isso daqui, se eu não me engano. Então tem um erro na minha peça original. Tá? Então, como que eu corrijo isso? Você poderia vir aqui, tá? E corrigir essa cota. Tá? Na verdade, você mascara. Você clica nela, tá? Você vai vir aqui, ó, no lado esquerdo e altera isso daqui. Tá? Você vem aqui e digita, por exemplo, 20. Tem que ser 20. Tudo bem. Para produção não tem problema, tá? Por quê? Porque isso daqui vai ser um papel, o papel vai ser impresso, não tem problema, mas a peça sua continua errada. Então ela continua errada. Então o certo é corrigir a peça, né? Vamos corrigir, porque se essa peça for para alguma produção tipo CAN, vai gerar o erro lá, que é automático, vai gerar o erro lá na produção. Então vamos corrigir. Como corrigir essa daqui? Corrigir a peça original, porque esse link aqui, essa peça, tem a ver com a original, porque nós não viemos aqui a opção criar a partir do desenho. Quando nós viemos aqui, ó, né, nós escolhemos a opção criar a partir do desenho. Então vou voltar na minha peça original. Então vou vir aqui, janela, peça 1, é a minha peça original. Aí eu vim aqui, criar a partir do desenho, ele criou a partir da peça. Essa peça ficou aberta, porque ele está usando ela para pegar as medidas de cota. Tá? E onde que eu errei? No desenho inicial. Tá? Esse é o meu 3D, né? Se eu olhar aqui ao lado esquerdo. Isso daqui tem a ver com o ganho de volume, né? Que é o recurso, que é a aba recurso. E aqui é o desenho 2D, que tem a ver com esboço. Tá? Então, aqui que eu errei. Tá? Então, o importante, se você vai corrigir um erro, tem que saber em que etapa o seu desenho está esse erro, para você vir aqui na sua árvore de processo, no seu histórico, e corrigir por aqui. Então, vem com o mouse aqui, seleciona esse cara, clico direito do mouse, subo aqui, opção, editar. Então, eu vou editar meu esboço. Vou mudar minha vista para frontal, facilitar. Tá? Vou vir aqui, vou ver o que está o erro. Bom, eu sei que tem um erro. Eu sei que eu cotei daqui até aqui, tinha dado 21.9. Realmente, 21.9. Está errado. Está errado. Da ESC do comando. O que acontece? Ó, eu consigo selecionar o ponto de centro. O que acontece? Lá, apareceu o ponto de centro na minha peça. Tá? A linha central das minhas ranhuras tinha que estar alinhado com esse ponto de centro. Tá? Se eu pegar aqui, ó, essa linha teria que estar alinhada com esse ponto de centro aqui. Ó. E não está. Tá vendo que ela está um pouquinho acima? Provavelmente é 1.9 acima. Tá?
Aí, ó, 1.9 acima, tá vendo? Cotei de ponto a ponto, da linha a um ponto, né? Só para ver, não vou cotar, se eu cotar vai dar um erro. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então vamos corrigir isso. Como que eu faço? Eu vou selecionar primeiro meu ponto, vou segurar a tecla Shift do teclado apertada, Shift do teclado, ou a setinha para cima, Shift do teclado, e venho aqui e seleciono essa também. Quando eu aperto Shift, né, quer dizer, eu selecionei um e vou selecionar outro. Então, selecionei os dois juntos, essa linha e esse ponto estão selecionados ao mesmo tempo. O que aparece aqui à minha esquerda? O que eu consigo fazer com isso? Quais as opções que eu tenho? Tá? Quais as opções? Então, na verdade, eu desço um pouquinho. Eu quero que essa linha e esse ponto seja coincidente. Coincida a altura deles, seja iguais. Tá? Então, quando eu clicar aqui, a minha linha vai descer. Cliquei aqui, a linha desceu. Tá vendo? A linha desceu, tá vendo aqui como mudou? Em amarelo é como vai ficar e aqui é como está. Então, está assim e vai para cá. É isso que eu quero? Sim, é isso que eu quero. Confirmo. Tá? Feito. Confirmo. Feito. Vou vir aqui, janela. Vou na minha peça, se não me engano é essa, né? Olha lá, corrigiu. Automaticamente já corrige. Então, assim, essa peça aqui, tá? Na verdade, esse desenho, tá? Ele é filho, vamos chamar assim de filho, da peça original, tá? Então, a relação pai-filho. Então, se eu alterar aquela outra peça, eu altero essa daqui. Então, por isso existe um vínculo entre as duas, tá? Depois que eu imprimir ou salvar em PDF, esse vínculo acaba. Mas enquanto eu tiver nesse formato aqui, no SolidWorks, vai ter um vínculo. Então, se eu alterar aquela, eu altero essa. Tudo bem? Bom, era isso, tá? Fiz a cota. Ah, mais um detalhe aqui, ó. Essa linha de centro aqui, ó, desse semicírculo, desse furo, ela tem que passar por aqui, ó. Só que ela vai coincidir com essa linha. Mas ela pode ser feita também. Então, vou inserir centro, tá? Vou colocar automático e vou selecionar essa vista. Outra vez nós fizemos manual, né? De ponta desse a esse, daqui vai ser automático. Para automático eu seleciono aqui, ó. Seleciona a vista. Eu quero que você procure as linhas de centro dessa vista. Talvez ele encontre. Olha lá, encontrou. Do ESC, sair do comando, tá vendo? Encontrou. Poderia puxar um pouquinho mais ela para ficar em destaque. É isso. Puxa. Do ESC também. Mais um, só para acabar, mais um pequeno detalhe, só para mostrar como faz, né? Apesar que não vai ter espaço aqui, não vai caber. Mas eu poderia inserir, por exemplo, um corte também. Como que eu faço um corte na minha peça para representar? Tá? Vamos puxar esse cara para cá. Poderia fazer um corte, ou vertical ou horizontal. Então eu venho aqui deixa eu ver se é esboço, anotações, tá? E, desculpa, layout. Desculpa, eu me confundi, não é anotações não. Então, layout, tá? Que eu escolho as opções, posso colocar 3 vistas, lá inicial, vou colocar aqui, ó, vista de seção, tá? Vem aqui, ó, que tipo de seção? Que tipo de corte que eu quero? Quer cortar minha peça na vertical ou na horizontal? Eu vou cortar ela na horizontal. Clica aqui, na hora que eu vim com o mouse, tá vendo que parece uma linha aqui, ó? Tá vendo? Vamos dar um zoom aqui, ó. Linha de corte, tá vendo? Vou cortar bem no meio da minha peça aqui, ó. Corto bem no meio e já aparece a vista cortada. Vou jogar aqui em cima, tá? E aqui já aparece minha vista em corte. Tá vendo? Já aparece cortado. É que a legenda confundiu aqui, mas a intenção é cortar. Tá vendo? Já aparece ela em corte aqui bonitinha, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso inverter a direção, tá? Por quê? Porque tá errado, né? Tá vendo? Que quer dizer que ele cortou e rebateu para cima. Na verdade, não é. Isso daí, nós estamos em outro diedro, tá? No diedro nosso, que nós usamos, não o americano, tá? Então, na verdade, eu cotei ela aqui, toda essa parte de baixo foi rebatida para cá. E aqui tá. Eu preciso arrumar só o desenho, tá? Daqui é a minha vista de corte. Fica bonitinho, tá? Vamos mudar a escala do desenho para caber tudo. Vem aqui, escala. Vamos colocar 1:2. Vai diminuir, tá? Aí já coube. Arrastar tudo aqui. Do ESC, seleciona a vista, puxa aqui. Vou colocar isso daqui para cá. Pronto. Agora coube tudo. Um pouco apertado, um pouco menor, mas tudo certinho.
Então aqui eu fiz um corte AA, então aqui é o corte AA e a escala 1:2, tá minha peça. Tá feito. Isso daí, rapidinho, fez a peça, desenhou. Então essa foi a parte 2 da peça, tá? Que o destaque para essa aula foi fazer o layout de impressão, jogar a peça para o layout de impressão, né? Com o vínculo da peça original, tá? Eu já mostrei que quando altera a peça original, aqui se altera também, tá? Outro destaque foi cotar com linha de base, então cota com linha de base, tudo com referência a essa linha, tá? E com referência a essa linha, a cota toda foi feito disso, tá? Linhas de centros, manuais e automáticas, tá? E marcação de centro, são coisas diferentes, observa aí, linha de centro é uma coisa, marcação de centro é outra, tá? Tudo tem a ver com centro, mas aparece no desenho de forma diferente, tá? Uma é uma linha, outra é a marcação que faz um X, tá? E a seção. Então foi isso visto, tá? Nessa aula. Espero que ajude vocês aí, tá? De forma rápida, simples, mas assim que faz. Mais para frente nós vamos começar a mexer na legenda, tá? Que a legenda tem muitas informações e a maioria não usa. Então tem que fazer uma legenda personalizada para o seu uso, tá? Com o nome seu, da sua empresa, sei lá o que for, tá? Para o seu uso. Então nós vamos ver mais para frente. É isso aí, pessoal. Até mais.